Olá, amada igreja, boa noite e a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui. Sinto a mesma coisa a respeito dos vossos pastores. Uma coisa que eu falei até para o pastor Alexandre, que o mesmo Espírito uniu, né, a nossa amizade. Né? Estamos no mesmo Espírito. Desde o primeiro dia que nós nos encontramos, surgiu aquele carinho, a mesma visão. Soube que ele morou no Japão, isso também já conquistou meu coração. Morou não, foi 5 vezes ao Japão, né? Foi passear ao Japão. E isso... Hã? Não, eu não vou falar, senão a igreja vai ficar brava comigo, não posso falar. Mas, glória a Deus. Como o pastor Alexandre falou, eu morei 16 anos no Japão. Ele só errou uma coisinha, né? Há quanto tempo vocês foram missionários lá? Eu fui com 17 anos sem saber que seria, mas fui. Né? Estava dentro de um propósito de Deus. Fui aos 17 anos ao Japão, sozinho, sem família. Não pareço, mas eu sou neto de japonês, não pareço. Conheci a minha linda esposa, se coloca de pé, por favor. Né? Pensa que é só eu que vou passar vergonha? Não. Conheci ela lá, eu estava andando na rua, vi uma pessoa diferente, todo japonesinho, né? E tinha um ponto diferente ali. Não, é minha amada esposa, eu conheci ela num acampamento, né? Nós participávamos juntos do louvor da igreja, e somos casados já há mais de 20 anos. Tenho 3 filhos, 2 nascidos no Japão e 1 feito no Japão, nascido em Campinas. E estamos muito felizes de todo o propósito que Deus nos dá. Nosso Deus, Ele é um Deus de propósitos, Ele é um Deus de missão. Tenho certeza, queridos, que Deus pode levar vocês em lugares onde você nunca imaginou na sua vida. Eu lembro-me da minha vida, na minha adolescência, eu sou de igreja desde quando eu era criança, eu era da igreja presbiteriana. Minha família toda é presbiteriana. Mas ali, quando eu pensei em ir para o Japão, não imaginava que o Japão seria um lugar de um despertamento na minha vida. Embora fosse da igreja, mas foi no Japão que o Senhor me despertou. Despertou no meu ministério. O Japão me deu as melhores coisas que eu tenho na minha vida, a minha esposa, os meus filhos, o meu ministério. Voltei depois ao Brasil, fiquei 9 anos, estou cá em Portugal, já estou há 6 anos aqui, e a minha vida é para o Senhor Jesus. E eu estava orando muito durante essa semana sobre o que falar com vocês, porque eu sei que o vosso pastor tem uma palavra muito boa, né? Tem um propósito muito bom. E o Senhor tocou durante essa semana a respeito de uma palavra. Eu queria que todos abrissem, por favor, em Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante. É um texto muito conhecido de todos nós. Mas eu confesso para vocês que essa palavra mudou toda a minha vida, há muitos anos atrás. Eu queria compartilhar algo que o Senhor ministrou nesses dias no meu coração. No versículo 13 diz: nesse mesmo dia, iam 2 deles a uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são estas, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Respondeu eles: as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as vossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora,
Nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram, dizendo que tinha tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó tolos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez com que ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. E os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas a ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E naquela mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como tinha reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Esse texto faz todo sentido na minha vida. Eu falei para vocês que eu sou de berço cristão. Eu praticamente nasci dentro da igreja, participei de todas as classes de escola dominical. E uma das coisas que o vosso pastor falou, e é verdade, a escola dominical para crianças é o maior curso de teologia que alguém pode dar para alguém. Porque tudo aquilo que eu sei, praticamente 90%, eu não aprendi na escola teológica para a formação de pastor. Eu aprendi na escola dominical. E eu lembro-me que eu participei de... A presbiteriana tem uma mania, né, irmãos? De colocar nome em classe de criança, né? Participei do Cordeirinho de Jesus. Ó, tem uns que estão dando risada aí. Conhece, né? Embaixadores de Cristo, classe Daniel, né? Eu participei de várias classes, desde a minha criancinha, nasci dentro da igreja, e eu dou graças a Deus por isso. E eu lembro-me que, quando eu cheguei na parte da revolta, eu falei: eu quero a minha emancipação. Aonde você vai, Ernesto? Vou morar no Japão. Mas você sabe fazer comida? Nem fritar ovo sabia. Mas eu quero morar sozinho. Cheguei para o meu pai: pai, me dá a carta de emancipação, que eu quero viver a minha vida, eu quero seguir os meus caminhos, eu quero ir para a aventura, eu quero conhecer o mundo. Sempre fui muito sonhador. E vai eu lá, meu pai deu, de tanto eu insistir, comprei a passagem financiada não sei quantas vezes lá, tive que pagar no Japão depois. E vai eu lá. Quando eu pisei o pé no aeroporto, para entrar no avião, quando eu olhei para trás, eu vi a minha família, a minha vontade era desistir de ir para o Japão. Foi a pior noite da minha vida, a primeira noite no Japão. Foi aquele momento que eu comecei a chorar, falei: o que eu fiz da minha vida? Aí passou um filme no meu coração, irmãos. Passou um filme das classes de escola dominical, passou o filme ali do grupo de louvor que eu participava, passou o filme de quanto trabalho eu dava para os diáconos da igreja, né? Eu era meio atentado dentro da igreja. Passou um filme de tantas as coisas, e uma das coisas que veio no meu coração foi assim: Ernesto, por que você desperdiçou tanto o seu tempo? Você está num lugar onde você não conhece ninguém, não tinha uma igreja ali naquela cidade. Eu comecei ali a procurar, era em 93, mas não sou tão velho assim, tá? Mas era em 93 isso. Eu falei assim: onde tem igreja? Não tinha igreja, não tinha telemóvel, não tinha Google, não tinha classificados online,
né? Não entendia nada do que os jornais diziam, e eu fiquei praticamente mais de 6 meses sem congregar em nenhum lugar, até que um dia eu achei um jornal brasileiro, e esse jornal me levou a uma igreja chamada Assembleia de Deus Nipo Brasileiro. E ficava mais ou menos 1h30 da onde eu morava. Mas o que eu queria dizer para vocês, irmãos, eu queria dizer que, quando eu olho esses 2 discípulos, muitas vezes nós conseguimos ver a nossa própria caminhada no Evangelho. Nós não sabemos o que esses 2 fizeram. Uma, que a Bíblia só relata o nome de um, que é Cleopas, e o outro nem sabemos quem estava do lado dele. Mas nós podemos ter uma certeza que eles tinham acesso aos discípulos de Jesus. Eles estavam juntos em algumas situações. Eles contam para Jesus algumas coisas que eles esperavam, as expectativas que eles tinham a respeito do Cristo, a respeito de Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, que a experiência que eles passaram nos últimos dias não foram experiências boas. Eles viram ali Jesus sendo julgado, eles viram ali Jesus sendo açoitado, eles viram Jesus carregando a cruz pelas ruas de Jerusalém. Eles, porventura, podem ter visto Jesus de longe, no alto daquela cruz, gritando: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Eles podem também ter ouvido Jesus ter falado: entrego o meu espírito. Jesus morre, tiram da cruz, levam ao sepulcro. E ali termina uma página muito difícil daqueles discípulos. Quando nós olhamos, principalmente o Evangelho segundo Lucas, nós vimos no final que muitos dos discípulos, até mesmo aqueles que eu posso dizer de primeiro escalão, foram seguir a sua vida. Uns foram pescar, outros ficaram ausentes, né? Esses fala literalmente que eles seguiram o seu caminho, que eram para ficar em Jerusalém, mas eles decidiram viver a sua própria aventura. E nesse caminho, na ida deles até Emaús, eles começaram a falar entre si: puxa, olha que decepção ter seguido a Jesus. Olha como as nossas autoridades fizeram a respeito de Jesus. E agora, o que vai ser de nós? O que faz aquele homem tão poderoso em palavras? O que nós vamos fazer a respeito disso? E naquele momento, aparece mais um sujeito no caminho deles. Quando eu decidi ir ao Japão, eu posso falar para vocês que eu era aquele crente não comprometido. Eu era comprometido com a instituição, comprometido com a tradição de estar na igreja, porque era na igreja que eu tinha meus amigos. Isso é muito importante. É na igreja que eu tinha os meus melhores amigos. É na igreja que eu me sentia bem de estar ali no culto. Eu gostava do culto, eu gostava de tocar. Foi na igreja que eu aprendi a tocar contrabaixo. Foi na igreja que eu aprendi a fazer tantas outras coisas, mas aquilo ainda não era suficiente para a minha vida, no sentido de uma plenitude de Deus sobre a minha vida. E quando eu me deparei numa situação totalmente adversa, eu pude reparar, irmãos, com toda a sinceridade do meu coração, que eu nunca estive sozinho. Eu tive experiências no Japão que, se alguém me contasse hoje, nem eu acreditava. De um Deus que trabalha para aqueles que o amam. De um Deus que eu começava a falar: Senhor, mas eu não era um cristão de fato, mas de um Deus que tinha um propósito na minha vida. De um Deus como esses 2, que em todo tempo eu via o cuidado e o amor dele
sobre a minha vida e a ação dele sobre a minha vida. E era num país que eu poderia ter tudo para sair fora dos trilhos completamente, porque eu tinha um bom salário, sozinho. Mas de um Deus que, quando Ele chama, Ele chama. Eu não sei como que é a sua situação hoje. Eu não sei quais são as desilusões, as lutas que você enfrenta, até mesmo no Evangelho, irmãos. Não é fácil ser igreja, é fácil? Não é fácil, queridos, porque a igreja ela traz para nós uma capacidade de perdoar incrível. Ela traz para nós uma capacidade de nós, a cada dia, colocarmos a nossa vida diante do Senhor e falar: Senhor, e agora? Como eu vou lidar com esses sentimentos? E ultimamente tem sido muito mais difícil nos últimos anos. É ou não é? Parece que há uma pressão para não congregar mais. Há uma pressão para não se comprometer mais com a igreja, como que se comprometer fosse algo de perder o seu tempo. Quantos jovens tem aqui? Parece lá em Braga, né? Os jovens estão assim, e quando falam os senhores de mais idade, todo mundo levanta, parece que é o contrário, né? Quantos jovens tem aqui? Glória a Deus pela vida de vocês. Mas você sabia, jovem, que Deus pode chamar você para fazer coisas extraordinárias? Que servir a Deus não é perder o seu tempo. Que servir a Deus não é gastar o seu tempo por algo inútil, nunca foi e nunca será. Eu pude descobrir lá quanto tempo eu perdia do Brasil, embora eu tivesse todo o campo dentro da minha comunidade, de pessoas que me amavam. É até engraçado. A última vez que eu fui ao Brasil, a minha melhor professora de escola dominical, ela não tem nem 1,5 metro. Aí eu vi ela: tia Celi, você está aqui? Ela olhou para mim, aquele grandalhão. Peguei ela, abracei ela. Isso é extraordinário, o legado que aquela mulher deixou no meu coração. Mas eu queria falar algo para vocês. Jesus foi ao encontro daqueles dois. E quando nós estudamos o final, depois da morte de Jesus, ele foi encontro praticamente a todos. Ele foi encontro de Pedro quando ele foi pescar. Ele voltou a segunda vez por causa de Tomé, porque não acreditava que ele tinha ressurreto. Não é verdade? Ele foi ao encontro desses dois. E quando Jesus chega ao encontro, Jesus trabalha de uma forma tão tremenda. Ele escuta, ele procura perceber o que havia no coração desses dois, mas também ele fala o quê? A verdade. Você sabe qual que é um dos nossos maiores problemas? É ouvir verdades. É ou não é? Muitas vezes nós estamos abertos a ouvir promessas, a ouvir o tapinha nas costas. Mas quando Jesus fala para eles, o que Jesus fala? Honestos de coração. Como vocês são lentos para entender tudo aquilo que eu tinha vos ensinado, o que os profetas falaram, tudo isso iria acontecer, porque vocês deixaram que as suas expectativas vencessem o propósito que havia de Deus na sua vida. Sabe qual que é um dos nossos maiores problemas? São as nossas expectativas. Eu estou aqui na igreja, eu tenho uma expectativa, isso, e nem sempre a minha expectativa, ela vai corresponder, irmãos. Porque os planos de Deus, o propósito de Deus são muito maiores do que o nosso propósito. E eu comecei a reparar no decorrer da minha caminhada, porque lá eu comecei a frequentar uma igreja, comecei a ir para o louvor, eu comecei a dar os primeiros passos em pregar o evangelho. Depois eu mudei de cidade, eu mudei para uma igreja americana, que ficava ali perto de uma base americana. E ali eu também comecei a ajudar no trabalho de língua
portuguesa e língua também hispana, e depois voltei ao Brasil. Depois conheci a minha esposa, depois iniciou um novo processo. Eu já sou pastor há praticamente quase 20 anos, nós casamos logo depois, já entrei no seminário, e todo esse tempo na obra de Deus, eu pude reparar uma coisa, que as maiores crises que eu tive com a igreja, não foi com Jesus, foi com as minhas expectativas. E Jesus, eu vou falar uma coisa, irmãos, não me entendem mal, tá? Por favor. Jesus não tem compromisso com as minhas expectativas. Ele tem compromisso com os propósitos dele sobre a minha vida. E isso é uma coisa que você não ouve pregar esses dias. Jesus não tem compromisso com a expectativa do Ernesto. Jesus tem compromisso com a palavra dele. E Jesus chega para aqueles dois. E Jesus começa a falar o quê? A palavra. Jesus começa a abrir a palavra. Irmãos, posso falar uma coisa para vocês? Vocês são privilegiados de estar numa igreja que fala assim: aqui vocês têm discipulado. Aqui se abre a palavra. Aqui ensina a palavra. Isso é algo em extinção. Há muito mais o oba-oba do que a palavra. Há muito mais um trabalhar de marketing do que propriamente o evangelho. E vocês estão num lugar que se prega o quê? O evangelho de Jesus. E quando eu vejo esses dois, o que levou esses dois discípulos a voltarem para Jerusalém? Ou melhor, o que pode nos fazer não perder a visão daquilo que nós estamos fazendo ao evangelho? Primeiro, ande com pessoas certas. Quem são aqueles com quem você anda? Quem são aqueles que tocam o seu coração? Quem são aqueles que falam a respeito da tua família? Quem são aquelas vozes que ministram aos seus filhos quando ligam as suas televisões e os seus computadores? Quem são os youtubers que tocam no coração dos seus filhos? Porque quando eu cheguei lá no Japão, eu não tinha mais a igreja, eu não tinha mais o meu pastor, eu não tinha mais os meus amigos. Sabe o que eu tinha? Companheiros de fábrica, que me chamavam para usar droga, que me chamavam para ir nas baladas da noite, que me chamava para fazer tudo que não poderia ser feito. Mas eu falo assim: Senhor, foi algo de Deus sobre a minha vida, porque eu era meio revoltado, eu tinha um viés meio de revolta dentro de mim, e naquele momento eu sabia o que era certo e o que era errado, porque uma coisa que foi falado aqui: ensina o menino no caminho que se deve andar, leve ele para a escola dominical, irmãos. Os seus filhos têm que ter contato com a palavra de Deus, porque quando crescer ele vai saber, mesmo que ele fizer algo errado, ele vai ter a plena consciência que eu estou fazendo errado. E algo me prendia. Não vou. Por que você não vai, Ernesto? Porque eu não acho certo. Porque isso não faz parte de mim. Porque isso não faz parte da minha essência, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu recebi. Queridos, andar com pessoas certas é uma necessidade. E eu falo uma coisa aqui, irmãos, não falo de uma totalidade, mas a possibilidade de você andar com pessoas certas dentro da igreja é muito maior do que fora dela. É ou não é? A segunda coisa que eu vejo nesse texto, ele fala sobre a mesa. Como a mesa é importante. Quando nós olhamos o ministério de Jesus, dificilmente Jesus falou em púlpito. Jesus ministrou mais em mesa do que em púlpito.
As maiores pregações que nós conhecemos, os maiores conceitos de Jesus foi dado na sua comunhão uns com os outros. E é interessante que Jesus estava falando e estava tudo normal. Chegaram ali em Emaús, Jesus fez que ir embora, eles falaram, olha, fica aqui conosco por um tempo, por esse tempo já está anoitecendo, fica aqui conosco. E quando Jesus senta na mesa e parte o pão, a palavra fala que os olhos deles se abriram. Vamos pensar um pouquinho nesses dois, amados. Eles estavam indo para Emaús. E quando Jesus começa a falar com eles, eles mesmos relatam, alguns de nós foram ao sepulcro e relataram que verdadeiramente Jesus ressuscitou. Eles tinham já essa informação. E é interessante que eles tinham a comunhão, eles tinham essa informação, só que eu posso falar uma coisa para você? Que sem a comunhão com Jesus, nenhuma outra comunhão será capaz de satisfazer a tua vida. Sem você aprender a sentar na mesa com Ele, nenhuma outra comunhão será capaz de preencher a sua vida. Porque quando eu estava no Brasil, eu tinha comunhão com tudo, com a igreja. Mas quando eu cheguei ao Japão, eu comecei a aprender a ter comunhão com quem? Com Jesus. E quando eu tenho comunhão com Jesus, Ele vai me levar à comunhão à igreja. O seu culto sábado, ele é o resultado do seu culto na segunda, ou no domingo, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, na sua devocional diária, no seu momento de oração, no seu momento que você abre a Bíblia com os seus filhos. Queridos, isso é poderoso para as nossas vidas. E a mesa tem um poder sobrenatural. A mesa de Jesus é aberta para todos. A mesa de Jesus é aberta para o Ernesto, que foi lá para o Japão. A mesa de Jesus era aberta por Pedro, aquele que negou ele, é ele mesmo. A mesa de Jesus era aberta até para o incrédulo. Quem era o incrédulo? Tomé. Não é verdade? Apesar que eu não acredito que ele era um incrédulo, né? É uma brincadeira. A mesa de Jesus é aberta para nós a todos os dias, todo momento. E isso é tão poderoso que quando Jesus parte o pão, já se perguntou por que Jesus fez isso com esses dois discípulos? Esses dias atrás eu estava meditando de novo nessa palavra e algo veio no meu coração que queria compartilhar com vocês. Esses dois não participaram da ceia, da última ceia de Jesus. Participaram? E Jesus vai até eles, o que Jesus faz? Faz a ceia com eles. É interessante o cuidado que Jesus tem nos mínimos detalhes com as nossas vidas. Jesus parte o pão e a palavra fala que as escamas dos olhos caíram. E eles falam assim, opa, o que nós estamos fazendo? Por que nós estamos em Emaús? E quando eles dão conta, o que acontece, irmãos? Jesus desaparece. E uma das frases que ele fala, por acaso não ardia em nós, quando ele nos abria as Escrituras? Olha que tremendo. Por acaso, aquilo que ele estava falando não fazia sentido para nossas vidas? Por acaso, aquilo que você já aprendeu, querido, ele começa a fazer sentido na sua vida, quando você começa a descobrir essa mesa constante com Jesus. E estando na mesa com Jesus, ele nos levará uns aos outros. Ele nos levará a um propósito do Senhor. Qual é o seu propósito no reino de Deus? O que Jesus espera de você, irmãos? Jesus quer tocar uma geração e Jesus vai usar você.
O que essa igreja espera de você, amados? O porquê nós somos tão lentos a nos levantar? Porque no Japão eu comecei a descobrir que tudo aquilo que eu aprendi era verdade. Eu lembro de uma experiência, vou contar uma experiência que eu passei. Quando eu ligava para os meus pais, eu comprava cartões. Cada cartão equivalia a 5 minutos. Então eu ia com um bloquinho de cartão, porque era só os telefones públicos que tinham. Eu estava ali falando. E como teve um dia que até eu comprei bastante, eu esqueci minha carteira em cima do telefone público, foi embora. E estava todo o meu documento. Todo que é documento tinha lá um dinheiro lá dentro, tal. Aí quando eu cheguei em casa, reparei que não estava com a carteira, corri de volta. A carteira já não estava lá. Aí eu fui falar com a empreiteira, porque eu tinha perdido até minha identidade lá do Japão, tudo. Ele falou, não, vamos entrar com o processo de novo para pegar a segunda via. Ok. E depois de uns 4 dias chegou uma carta. Uma carta que a minha carteira foi achada a mais ou menos 10 quilômetros dali. Não sei como foi parar, não sei se foi um pássaro que pegou, levou, não sei o que aconteceu com aquela carteira. Falei, vai eu lá, toquei. Aí no Japão é assim, se você acha a carteira de alguém e fala na polícia, a polícia manda uma carta para o dono da carteira para ir buscar na sua casa. Naquela época era assim. Então eu fui na casa do japonês para buscar. Quando cheguei lá, ele falou, olha, eu achei a carteira aqui perto. Falei, mas como? Nunca andei aqui perto. Era um lugar longe, cheio de plantação de arroz. Ele me deu a carteira, eu levei um presente para ele, porque a cultura japonesa é assim, levei um omiyage, né, que é um presente. Aí eu peguei, falei, então, agora eu vou embora. Só que eu estava no meio do nada. Eu falei, e agora, como eu vou embora? Não sei falar uma palavra, não sei onde estava, não tinha GPS, não tinha o Google Maps. Falei, e agora? Porque eu peguei o táxi, eu mostrei para o taxista a morada, ele me levou até ali. Aí eu falei, sim, Senhor, meu Deus, e agora como eu vou embora daqui? Só via plantação de arroz em volta. Aí eu orei assim, irmãos, Senhor Jesus, por favor, me manda um socorro aqui. Não deu 30 segundos para uma mulher com um carro com 3 crianças do meu lado, japonesa. E todo japonês que chegava para mim, ele perguntava se eu era americano. Por que será, né? Você é americana? Aí meu pai tinha me ensinado uma coisa que é muito interessante. Não usei dessa vez, tá? Porque meu pai nem tinha ido lá ainda. Ele falava assim, sim, eu sou americano, porque meu pai era alemãozão, né? Sim, eu sou americano, só que eu sou americano do Sul. Ele não está mentindo, né? Ele fala, eu sou South America. Ah, ok. Eu, japonês, não entendia o South, então era América, então tá bom, né? Aí ela chegou para mim, você é americano? Eu só entendi americano porque ela falou América. Aí eu falei, vou falar a verdade ou falar mentira, né? Eu falei, não América. Aí ela perguntou uma coisa, eu falei assim, deve estar deduzindo que está falando que país. Eu sou Buradiro, porque o japonês fala Buradiro. Ah, Buradiro, entra no carro. Ela fez assim, acho que ela falou, entra no carro. Aí eu sentei no carro, aí ela perguntou uma coisa que eu não entendi, eu só sabia falar a estação. Chogo. Chogo. Ela foi. Aí ficou a viagem inteira, ela com os 3 filhos, carro cheio de compra, e falando comigo, dando risada, eu fazendo, né? Não sei o que ela estava falando. E ela deixou lá, aí ela chegou para mim e ela falou assim, arigato. Arigato, eu entendi, né? Aí, para me falar que não era para ela pedir arigato, era eu, aí não saiu nada também. Mas quando eu saí do carro, o Espírito Santo falou no meu coração, eu sou aquele que estou contigo. Você não está sozinho. Queridos, quando nós aprendemos que o propósito de Deus é maior do que as nossas expectativas, você nunca vai parar nessa caminhada com Jesus. O propósito de Deus é maior do que as suas expectativas.
Os sonhos de Deus são maiores do que os seus sonhos. Os planos de Deus são maiores do que os teus planos. E eu fiquei maravilhado naquele momento. Eu saí daquele carro chorando, porque eu falei assim, Senhor, como explicar isso? Eu vou explicar que é um por acaso? Eu vou explicar que é algo, sei lá, aconteceu à toa, uma sorte, 1 em 1 milhão, é isso? Eu acredito e eu creio que é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha. Não existe nada impossível para o Senhor. Às vezes, quantos portugueses tem aqui? Glória a Deus pelas suas vidas. Quantos estrangeiros tem aqui? Glória a Deus pela vida de vocês. Deus faz coisas loucas. Eles podem pegar os portugueses e levar para outro país e lá descobrir quem é Jesus de fato. E às vezes você sai dos seus países, vem no outro país para descobrir. Por quê? Porque a mudança gera dependência. Aí depois estava tudo bem, irmãos. Casei com a minha princesa. Tive a primeira filha chamada Nicole, que era do jeito que nós imaginávamos, né? Cabelo claro, branquinha. Porque da gente podia nascer tudo, né, irmãos? Eu tenho alemão e japonês na minha vida. E minha esposa tem o mundo inteiro. Então podia nascer ruivo, podia nascer branco, podia nascer negro, podia nascer japonês, podia nascer... Tanto é que o meu filho parece japonês, que não parece nem eu e nem ela. Só que a primeira foi a Nicole. E nós colocamos um nome com propósito, Nicole. Né? Esqueci. Vitoriosa. Ufa, desculpa. Uma coisa que eu tenho problema é com o nome, tá, irmãos? Só não erro o nome, mas as coisas eu erro às vezes. Nós colocamos assim, ela vai ser vitoriosa, porque é do modo que nós sonhávamos. Aí logo depois liga minha sogra. Ô filho, eu sou mais filho dela do que a minha esposa é filho dela. Ela me chama de filho e fala que os meus filhos são filhos do meu filho, não filhos da filha. Vocês entenderam, né? Ô filho, eu tive um sonho aqui. Falei, que você teve um sonho, dona Dina? Vocês vão ter mais um filho. E vai ser um menino. Falei, você dormiu de barriga cheia, não é possível. Não tem hipótese, porque nós não queremos ter filho agora. Aí deu alguns meses, o que aconteceu? Mais um filho. Qual que é o nome? André. Só de raiva eu falo assim, esse vai ser forte. Porque André significa forte. E quando André era bebê, o que acontece com André? Tem diagnóstico de leucemia. E aquilo acabou com a gente. Aquilo me levou a uma crise, irmãos, tão grande, porque eu falei assim, como leucemia? Meu filho tem leucemia. E estava lá, diagnóstico, leucemia. E teve um dia que eu entrei lá para visitar eles, ele estava lá na UTI, na CTI, então fui lá visitar, e eu vi ali a parte dos bebês, ele era pequenininho ainda. E eu fiz a oração mais farisaica que um homem podia fazer. Eu fiz assim, porque na altura estava tudo indo bem. Tínhamos abrido uma igreja, a igreja estava crescendo, né? Estávamos ali fazendo a obra do Senhor, felizes da vida. O Senhor tem... Aí meu filho, leucemia, frustrou as minhas expectativas. Aí eu vi aquelas crianças, olha a minha oração, irmãos, eu tenho vergonha, mas eu vou falar para vocês, tá? Eu sou assim. Senhor, olha essas crianças. Os pais não tem nem aí contigo, não querem saber da tua palavra, são todos adoradores de não sei o quê. Entende? Olha a oração, olha o fariseu aqui, né? Incorporou. Agora o filho do teu servo está enfermo. Irmãos, naquele momento eu nunca ouvi a voz do Espírito Santo tão forte como naquela noite.
Ele falou com o meu ser, tremia o meu ser. Quem falou que o seu filho é mais importante do que o filho deles? Quem te ensinou isso? Naquele momento eu me prostrei, comecei a chorar, eu fui para o quarto. Aí a Priscila falou para mim, olha, amor, olha o André que eu vou tomar banho, né? Você tinha ido tomar banho. Naquele momento eu falei assim, me perdoe, Senhor, me perdoe. Aí algo bateu no meu coração, falei assim, poxa, esqueci até o óleo para orar por ele, né? Aí vem uma passagem na minha mente sobre quando Jesus curou com o cuspe, né? Claro que eu não cuspi nele, tá, irmão? Por favor, fica tranquilo. Mas eu fiz assim, ó, para ninguém ver, coloquei a mão, comecei a orar. Queridos, depois de alguns dias, ele estava tendo alta. E eu considerei que não foi porque o Ernesto era pastor, é porque é um Deus gracioso, que tudo coopera para aqueles que amam Ele e andam segundo o seu propósito. Nós esquecemos a segunda parte, né? Nós só lembramos a primeira. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E qual que é a segunda? Que nós estamos dentro do seu propósito. Você sabe que eu aprendo com isso? Que a graça de Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. A mesa de Deus está aberta para todos. A mesa de Deus está aberta para pecadores, irmãos. Vocês sabiam disso? Olha os discípulos de Jesus para você ver. Levanta a ficha deles, para você ver a ficha criminal deles. Tinha até participante de facção. Você sabia? Tinha herodiano lá no meio. Tinha até ladrão ali no meio. Como Judas era conhecido? Claro que depois da ceia ele foi embora, né? Um pouco antes da ceia, né? Mas ele estava ali na mesa, estava aberto para ele. Queridos, a mesa do Senhor é aberta para todos, é aberta para esses, é aberta para o Ernesto, é aberta para você. Não é porque você errou uma vez, não é porque você não aproveitou o tempo. Eu descobri que todas as coisas têm um tempo certo. E quando nós entendemos sobre a graça de Deus, a graça não se limita à minha expectativa, mas o desejo de Deus para essa geração. E eu tenho visto, irmãos, e uma coisa que tem me alegrado aqui em Portugal, pelo menos os 6 anos que eu estou aqui, o crescimento de portugueses dentro das igrejas. Eu estou lá, quando entra um português, eu celebro, irmãos. Não que os outros não sejam importantes, são importantes. Mas, irmãos, são portugueses. Eu tive igreja no Japão, irmãos, e não entrava japoneses. E eu celebro quando vejo o Evangelho entrando nessa nação, fazendo diferença nessa nação, levantando jovens, levantando senhores, levantando casais. Glória a Deus por isso. E nós devemos fazer parte desse propósito. Se Deus te trouxe a essa nação, é porque Deus tem um propósito de, primeiro, ame essa nação. Você não é melhor do que eles. Um dos grandes problemas dos brasileiros é achar que é melhor. Irmãos. Eu fui para uma igreja que é portuguesa. Eu tive um choque, mas eu descobri, irmãos, eles estão vivendo aquilo que aprenderam, eles são pessoas que têm uma fé tão grande, irmãos. Ame essa nação, ame esse povo. Esqueça o Brasil, irmão. Você não está mais no Brasil. Você está aqui. Para de viver política no Brasil. Deixa para lá, irmão. Você tem que orar pela política daqui. Você tem que se comprometer com o povo daqui. Vira a chave da sua vida, irmãos. Porque quando eu fui para o Japão, eu virei a chave da minha vida. E o meu desejo era voltar lá. Quando eu saí do Brasil, essa última vez, eu falei, eu quero voltar para o Japão. Aí o Senhor me deu um sonho com Braga. Ele me deu um sonho numa igreja que estava em construção. E no mesmo tempo, o superintendente aqui teve um sonho que eu iria ajudar ele numa construção. Quando eu entendi isso, irmãos, não tem mais as minhas expectativas, tem propósito.
Minha expectativa era ir lá, mas o propósito de Deus é estar aqui. E glória a Deus por isso. Permita-se que o fogo de Deus aviva o teu coração. Qual foi a frase deles? Por acaso não ardia em nós, quando Ele nos abria as Escrituras? Não podemos mais ser aquela geração de olhos secos, geração mecânica, geração papagaio, que só reproduz aquilo que outros falam. Chegou o tempo, irmãos, de permitir que Deus levante uma nova geração. Cadê os avivadores dessa geração? Deus não pode levantar nessa igreja um avivador, um avivalista, que vai fazer uma revolução nessa nação. Ou nós vamos ficar vendo apenas livros de teologia do passado. Nada contra eles. Eles fizeram a sua parte em nós. E a minha geração, e a sua geração. Oh, irmãos, nós temos a palavra de vida eterna. Chegou o momento de largar todas as coisas que não trazem edificação para a tua vida. Pessoas que vêm só semear contenda no seu coração, irmãos. Teve um tempo atrás que eu eliminei o meu ciclo de amizade algumas pessoas. Porque só trazia coisa ruim, irmãos. Que essa nação é assim, que essa nação é difícil, que essa... Irmão, quer saber uma coisa? Segue a sua cultura. Eu vou estar em outra cultura agora. A cultura do reino de Deus. Deus sonha com essa nação. Deus sonha com Portugal. Eu acredito que Portugal será um berço de avivamento para toda a Europa. Eu acredito, irmãos. Eu oro por isso. Eu verei portugueses se levantando e fazer diferença em toda a Europa. Eu acredito nisso, irmãos. Que nós possamos deixar o fogo de Deus agir no nosso coração. Você acha que Tomé era incrédulo? Vai lá ver como ele morreu. Como aqueles discípulos deram a sua vida por algo, é porque estava com o coração naquilo. Esse é o tempo é agora. Onde você está? O que Deus espera por ti? Será que não é tempo de voltar para Jerusalém? Será que não é tempo de chegar e falar assim, olha, pastor, eu quero abrir uma célula. Eu quero ir em outras cidades aí, ó. Campo igual o nosso não tem. Olha para o norte de Portugal. Eu vou falar pela igreja do Nazareno, tá? Ela tem 16 igrejas. Sabe quantas igrejas no norte? Eu falo norte de verdade, tá? Porque para mim Coimbra é centro. Estou certo ou estou errado? É que lá a igreja conta o centro como norte. Não, o norte é só eu, Porto. Como isso pode acontecer? Nós temos um campo enorme. Você tem um campo enorme, irmãos. A igreja tem que crescer, a igreja tem que avançar, a igreja, glória a Deus, Vizela. Glória a Deus por isso, irmãos, nós temos que festejar. Tem tantos outros lugares. E deixa eu falar uma coisa para você. Você nem imagina o que Deus pode fazer com você. Oh, desculpa, pastor. Estou molhando sua linda. Ser lindo. Sabe qual foi a palavra que o meu pastor deu quando eu fui para o Japão? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Vamos colocar de pé?
Sabe qual foi o maior milagre que Deus fez na minha vida? Que me permite hoje pregar o Evangelho? Eu era completamente gago. Ainda mais quando estava na frente de pessoas. E de uma hora para outra Deus cura. Deus pode... Irmãos, quais são os fatores que limitam? Você fala assim, eu não falo tão bem não. Quem falou que Deus quer que alguém que fala bem? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Quais são as suas desculpas? Esses tinham muitas desculpas. E até legítimas. Mas eles voltaram para onde? Para Jerusalém. Feche seus olhos por algum instante. Como está a sua vida com o Senhor hoje? Será que hoje não é dia de voltar para Jerusalém? E quando eu falo em voltar de Jerusalém, é cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Oh, Senhor. Fala nos corações aqui, Senhor. Quantos dons enterrados, quantos chamados não concretizados. O Senhor é um Deus que traz de novo aquilo que estava morto, Senhor. Que o teu povo possa ouvir a tua voz. Que o teu povo possa compreender o teu propósito, Senhor. Que essa nação seja impactada com a voz que sair de cada boca aqui neste lugar, Senhor. Quantos amigos seus precisam do Evangelho? Quantos familiares e queridos? Deus, aqueça nossos corações aqui. Aqueça corações. Aqueça corações. Aqueça corações. Aqueça corações. Aqueça. Traga avivamento. Traga restauração. Traga um novo começo. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui, Senhor, incendiados com a tua glória. Incendiados com a tua palavra, mesmo que essa noite percamos o nosso sono, mas que o teu Espírito Santo venha trazer de novo, venha fazer mais uma vez em nosso coração, venha arder os nossos corações, venha restaurar, Senhor, venha trazer propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Coloca diante do Senhor, irmãos. Coloca diante do Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor levante, Senhor. Que o Senhor busque. Que o Senhor visite. Que o Senhor, Pai, aqueça corações. Traga a plenitude do Teu Espírito em todos os corações. Faça a sua obra, Senhor. Faça a sua obra, Senhor. Faça, Senhor. Cadê aqueles que vão clamar por essa nação? Cadê aqueles que vão clamar, aqueles que vão chorar por essa nação? Cadê aqueles que vão anunciar pelas ruas como uma água, como rios do Senhor sobre essa cidade? Oh, Senhor, levanta intercessores, Senhor. Levanta intercessores, Senhor. Levanta, Deus, levanta, Senhor.